Tranquilo? Tenho certeza que vocês estavam morrendo de saudade, né, de mim e da matemática, mas vamos começar, né? Então a gente vai começar o módulo 8 e a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos, né? Então, primeira coisa, o que é um ângulo? Então, o ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem de uma mesma origem, certo? Então, lembrando, né, o que é uma semirreta, né? A gente tem, quando vocês aprenderam isso um tempo atrás, a gente separava entre reta, semirreta e segmento de reta, né? A reta, ela é infinita nas duas direções, né? Então todas elas têm a mesma, saem de uma mesma ideia, né? Então a reta tem duas direções, a semirreta ela tem uma origem, ela começa de um ponto e é infinita só para uma das direções, e o segmento de reta começa e termina em dois pontos, certo? Então a gente está trabalhando, quando a gente está falando de ângulo, a gente está falando de semirretas. Eles têm a origem delas num ponto, que é o que a gente enxerga aqui, né? Então você tem um ponto, esse ponto O, né? Em geral a gente usa o ponto O para indicar onde começa esse ângulo. E ele vai, essas duas semirretas, essa abertura entre elas, que é o que a gente vai medir, é o que a gente define como ângulo. A origem desse ângulo, né, o ponto de origem dessas semirretas, a gente chama de vértice. Vocês vão lembrar desse nome porque a gente já usa quando fala de polígonos, né, quando a gente estava falando sobre poliedros. Cada biquinho que a gente chamava, né, é o que a gente chama de vértice. Então, matematicamente, o vértice é o ponto de origem das semirretas que vão formar esse ângulo. E o valor da medida do ângulo é dado em graus, né? Com certeza vocês já escutaram falar disso muitas vezes, né? Todo ângulo, e por que em grau, né? Porque todo ângulo ele é relacionado a uma abertura, você está pensando nessas semirretas se abrindo, né? Então, um giro completo é uma abertura de 360 graus, né? Então, se eu abro e giro completamente, é 360 graus. Então, os valores intermediários chegam até 360 inicialmente. Então, como que esses ângulos se classificam? Então, a gente classifica, primeiro, o mais simples de todos, quando eu não tenho abertura nenhuma, um ângulo de 0 graus, a gente chama de ângulo nulo, não tem nem como ser diferente. Depois, um ângulo de 180 graus, né? Você tem meio giro, você tem um ângulo raso, 180 graus. Metade desse giro, né? metade da metade, na verdade, né? Um ângulo de 90 graus, a gente chama de ângulo reto. Esse daqui vocês já escutaram falar, né? Quando vocês trabalharam com quadriláteros, quadrados, retângulos, a gente trabalha muito com ângulos retos. Eu sei que desde lá do terceiro ano se fala assim, né? E ele tem um símbolo especial, que é esse quadradinho no cantinho, no vértice, né? Além desses que são especiais, a gente tem os ângulos agudos, que são ângulos menores do que 90, né? E eles se caracterizam por ter essa ponta, né? Então você vai ver que mesmo se o ângulo é de 89, quase chegando no 90, ele continua sendo agudo, e ele vai ter uma pontinha. O ângulo obtuso que é um ângulo que fica entre 90 e 180, ou seja, ele é maior que 90 e menor do que 180. E como que a gente mede eles? Como que a gente vai usar? A gente usa um instrumento que vocês têm, que é o transferidor, certo? Tem transferidor de 180 graus, que é esse que é meia circunferência, e tem alguns de vocês que têm o transferidor de 360, que é uma circunferência completa. Então, o que eu vou precisar para fazer? Eu vou colocar o centro, né, a marquinha do meu transferidor exatamente no vértice do meu ângulo. Então eu tenho que colocar ele aqui e deixar uma das minhas semirretas em cima da parte de baixo do meu transferidor. Então, e aí eu anoto o valor, sempre começando do zero para frente. Então o transferidor, vocês vão ver que ele tem um zero desse lado e tem um zero desse lado. É de acordo com o que você precisar. Então esse daqui começa do zero, né? Está centralizado, começou do zero, esse daqui termina no 50 graus.
Esse daqui, 30 graus. Esse daqui, 70 graus. Certo? E a mesma coisa com os obtusos. Centraliza o vértice no transferidor e anota o valor partindo do zero na abertura. Aqui 120 graus. E quando ele está torto, mesma coisa. Coloca aqui, centralizado, zero. Só que agora eu tenho que contar desse zero. 120 também, só que para o outro lado. E aqui, 110 graus, certo? Mais uma coisa que a gente precisa lembrar é que os ângulos podem ser somados, né? Então, se por algum acaso, em algum exercício, for pedido, por exemplo, o valor do ângulo inteiro aqui, e eu sei que parte dele aqui é 36 e a outra parte é 65, o valor do ângulo inteiro é 65 mais 36. 101 graus, certo? E mesma coisa quando eu tenho um valor desconhecido. Se eu sei que o valor inteiro do ângulo é 90, quer dizer, sempre que tem esse quadradinho é 90, e eu sei que esse maior é 60, eu sei que isso daqui é o que falta para chegar no 90. Então, 90 menos 60, 30 graus. Então, esse valor aqui é 30 graus. Certo? Com isso dá para a gente começar a trabalhar com ângulos.